Irmã Maria Luísa, minha primeira pergunta está em 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Aconteceu que, no outro dia, um espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele delirava em casa. Davi tocava a harpa com sua mão como nos outros dias, e Saul tinha uma lança na mão. Irmã, e complemento em Tiago, capítulo 1, dos versos 13 ao 14. Que ninguém diga quando for tentado, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Irmã Maria Luísa, eu gostaria de ter um pouco mais de conhecimento, porque diz em 1 de Samuel 18 que um espírito mau da parte de Deus veio sobre Saul, e em Tiago diz que Deus não tenta ninguém. A senhora poderia me ajudar a compreender melhor esses capítulos? Que pergunta difícil, não é? Alguém já tem a resposta? É facílimo. Por exemplo, antes de dar-lhe a resposta concreta, vou dar uma ilustração. Por exemplo, temos aqui uma reunião de juízes. A Suprema Corte está com todos os juízes e vão condenar uma pessoa. Essa pessoa que está aí causou prejuízos e fez mal por lá, cometeu muitas maldades e disseram, bom, temos que condená-lo. E alguns dizem que prisão, outros que pena de morte, os outros que isso e aquilo. Então a pessoa passa a ser julgada pelos superiores, por esses juízes superiores. Então, quando já o juiz superior ordena não, que pena de morte, ou diz não, que tenha 10 anos de prisão, então sai na notícia. A corte ou o juiz supremo determinou que ele fosse levado à pena de morte pelo que fez. Então, a corte levou essa pessoa à pena de morte. Mas eles fizeram isso fisicamente? Não, ele não fez isso fisicamente. Ele deu a ordem, certo? Deu a ordem. Então, os outros o fizeram, mas aí não se menciona os outros que fizeram isso, mas sim o autor. Outro exemplo, menos dramático. Um edifício, assim, uma torre, um prédio, aqui também entendem por prédio, por torres, foi construído. Põe um aviso que diz, este prédio foi construído pelo arquiteto ou engenheiro fulano de tal. Vocês realmente acreditam que o arquiteto colocou um tijolo? Ele não colocou nenhum tijolo, não sujou as mãos, ele somente fez os desenhos e mandou para outros. Deveriam ter dito, os operários fulano, os trabalhadores que foram fulano, cicrano, 200, 300 trabalhadores construíram este prédio. Não. O fez o engenheiro tal ou o arquiteto tal. Bom, foi isso o que aconteceu aqui. Quando você lê que um espírito mau da parte de Deus veio e se apoderou de Saul, certo? Para atormentá-lo. Foi isso, não foi? Pois esse espírito mau foi que Deus permitiu ao diabo. Deu permissão para que o diabo fosse lá e atormentasse ao pobre rei Saul. Então Deus o permitiu, disse, sim, está bem, vai, atormente-o. Então o diabo foi lá e o atormentou. Irmãos, é que se o diabo quer nos fazer muitos males, nos prejudicar, mas Deus não permite. Mas em alguns casos, se nós somos desobedientes e se estamos falhando com Deus, não fazemos as coisas bem, o Senhor se irrita comigo. Mas Deus não vem diretamente me chicotear, senão que permite ao diabo, não é? Então, permite e incita ao diabo que vai e que me prejudique e que me faça sofrer. E o diabo é quem me faz isso, não Deus, mas porque Deus o permitiu. É isso. Então, quando Saul diz da parte de Deus, significa que Deus queria castigar Saul por ser insensato e desobediente. Então, permitiu ao diabo, ordenou ao demônio, disse, atormente-o lá. Atormente-o algumas vezes. E quanto a Jó, também aconteceu o mesmo. O Senhor disse ao diabo, bom, vai, toque em Jó, mas cuidado com a vida. Isso sim, não permito que você tire a vida dele. Somente faça-lhe males e verá que Jó me ama. Então, Deus o mandou. E no outro? Em Tiago foi que você leu? Sim. Quando diz, porque Deus a ninguém tenta, quer dizer que o próprio Deus não pegou o chicote e nos bateu, senão que foi o diabo, os demônios. Porque Deus os permite, dá-lhes permissão para que façam esse mal,
porque o Senhor também quer nos repreender. Então, para nos disciplinar, pois permite que o diabo nos faça males. É isso. Ficou mais claro? Não é verdade que a pergunta era muito fácil? Fácil, fácil, fácil. Também cabe dizer que às vezes o diabo faz os males sem consultar a Deus e sem pedir permissão a Deus. Ele vem e nos faz todos os males. Então nós, como estamos orando e algum mal que temos, seja uma doença, que um acidente, que uma perda, que não tem trabalho, que não tem dinheiro, o que seja, então nós oramos ao Senhor e não sabemos se é que estou sendo provada porque Deus quer ou é porque o diabo veio por maldade comigo, com a maldade. Eu digo, Senhor, proteja-me, perdoa-me, ajude-me, Senhor, olhe a minha vida, olhe a minha situação, ajude-me porque, pois não sei, foi que tu o permitiste para castigar-me ou é que o diabo veio aqui? Então, o Senhor às vezes diz, o diabo muitas vezes quis te prejudicar, o diabo muitas vezes quis até tirar a tua vida, mas eu não permiti, eu não o permiti. Então, nós o que aprendemos, que tem coisas que o diabo faz por conta própria, vem contra nós, e sem que Deus o permita. Então, Deus nos protege e nos ajuda, porque às vezes, quando somos insensatos, pois Deus permite que o diabo nos faça algum mal até certo limite. Mas outras vezes o diabo por si só faz os males. Então, essas duas coisas também existem.